Bom dia, pessoal. Vamos aprender um pouquinho como acontece a amplificação usando o TBJ. Passando aqui o próximo slide. A análise que deve ser feito agora é em cima do pequeno sinal. O capítulo anterior, né, era a polarização CC. Definição do ponto de operação, né? Os resistores RC, RB, RE, eles fixam o ponto de operação, certo? Agora, nos toca, né, analisar como acontece a amplificação, né, de um pequeno sinal. Por exemplo, nossa voz, né, falada, ela é transformada em alguns milivolts, né? E esse sinal, esse formato, né, da nossa fala, que tem várias frequências, ela é amplificada, né? Então, como acontece isso? Vamos tratar de entender, ok? O Boyle-Stade, ele apresenta no capítulo de análise CA, alguns circuitos elementares para tentar explicar como acontece a amplificação, tá? Esse primeiro circuito, né, um circuito simples, dado por uma fonte de tensão CC e um resistor, né? Então, permite a circulação de corrente, né, pelo resistor. Então, o resistor limita a corrente num determinado valor. Aqui temos nesse gráfico corrente em função do tempo, tá? Então, circula uma corrente, né, desse constante. Então, esse circuito aqui seria equivalente à polarização CC, né? Onde nós definimos determinados valores de corrente e tensão, né? Já que no circuito do lado tem um mecanismo, né, de controle que vai causar perturbação, né, no formato dessa corrente, tá? Então tem um mecanismo, né, que faz perturbação nessa corrente. As respostas, né, dessa corrente que inicialmente é constante, é mostrada aqui no lado, tá? Onde nós temos então um nível CC, né, um nível CC e uma parte alternada, né? Essa parte alternada é provocada por esse mecanismo de controle, tá? Nosso caso, né, seria o sinal CA, pequeno sinal, né, alternado, que nós queremos amplificar. Então, esse pequeno sinal vai causar uma variação, né, uma parte alternada na corrente que circula pelo coletor. Tem corrente contínua, né, correspondente ao ponto de operação, e tem uma parte alternada, que a gente vai ver posteriormente, ok? O Cedar-Smith explica a mesma situação, já utilizando um circuito conceitual, tá? Nós temos aqui, então, uma fonte BCC, né, que polariza, define o ponto de operação do transistor TBJ, junto com essa fonte base emissor, né? Então, essa tensão base emissor, na verdade, seria a tensão de 0,7, né, aplicada aqui nos terminais entre base emissor do TBJ. Ok? Então, o que acontece? Essa tensão base emissor de 0,7 é perturbada, é adicionada uma fonte de pequeno sinal, né, simbolizada com letra minúscula, né? Tensão base emissor com letra minúscula. Então, essa fonte, né, não é mais contínua, é uma fonte alternada, uma fonte, né, que opera em 10 kHz, né, por exemplo, tá? Então, aqui nós graficamente observamos, né? Então, só com as fontes CC, né, nós teríamos esse ponto de operação. Antes, esse gráfico aqui é corrente de coletor, né, nesse eixo, em função da tensão base emissor. Então, a junção base emissor, né, tem característica do diodo, por isso que tem um formato da curva do diodo, tá? Então, aqui é amarrado, né, esse ponto de operação Q, tá?
Então, a esse ponto de operação Q corresponde, né, uma tensão base emissor Q, uma corrente de coletor Q, tá? Mas é adicionada, né, essa fonte alternada de alta frequência, certo? Essa fonte, então, de pequeno sinal vai provocar uma variação da corrente de coletor, né? Essa corrente de coletor que era constante, né, ela vai começar a ter uma parte alternada, tá? Então, esse ponto de operação, ela deve ser localizada nessa parte mais linear da curva, né? Ela não deve ser localizada aqui no joelho da curva, tá? A curva ou a reta tangente nesse ponto de operação é a transcondutância, que a gente vai tratar de entender de maneira mais clara um pouquinho mais para frente, ok? Então, esse é o princípio de amplificação, né, explicada pelo Cedar Smith. Tá? Aqui já vem a demonstração do modelo de pequeno sinal do TBJ. Tá? Aqui começa com as equações básicas, né? Aqui temos corrente de coletor no ponto de operação, né? Igual a corrente de saturação vezes a função exponencial, né? A tensão base emissor no ponto de operação dividido pela tensão térmica, tá? Essa equação tem que lembrar que é a mesma do diodo, né? Do diodo é a mesma, tá? Aqui temos a corrente de emissor, né? No ponto de operação, que vai ser simplesmente IC dividido pelo alfa, né? A corrente de base é igual à corrente de coletor dividido, né, pelo beta, ganho de corrente. E essa equação sim, ela vem do laço, né, formado entre coletor e emissor, tá? Então vamos começar a analisar corrente de coletor e a transcondutância, né? Vamos entender o que é transcondutância, ok? Aqui nós observamos então a adição de um componente, né? A esse ponto de operação é feita uma perturbação, tá? Adiciona-se um pequeno incremento, né? Ou subtrai-se um pequeno incremento, tá? Então, por exemplo, essa tensão, né, base emissora aqui com subíndices em maiúsculo, ela é composta por uma tensão, tudo escrito em maiúsculo, né? Tanto o símbolo de tensão como o subíndice em maiúsculo. Então, essa componente aqui corresponde ao ponto de operação, tá? E aí adiciona-se um incremento, tá? Um incremento, né? Aqui expressado em letra minúscula, né? Letra minúscula. Então, dessa maneira, né? É feita tanto para a tensão base emissor, né? Essa variável base emissor, como para a corrente de coletor, tá? Então, esse IC que aparece aqui, ele é igual a IC, né? Maiúsculo, que corresponde a ICQ, né? Que corresponde ao ponto de operação, mais um incremento, tá? Que seria um IC minúsculo. Certo? Então, aqui, né? Como vocês podem observar, né? Aqui, então, é colocada nessa função aqui, com incremento, né? Tá? Certo? Aí só tem uma jogada matemática aqui para desmembrar, né, em dois termos, em duas funções exponenciais, onde essa primeira parte, né, corresponde à corrente IC, tá? Corrente IC que corresponde ao ponto de operação, seria o ICQ, né? Tá? E esse IC que aparece aqui vai ser ICQ mais um IC minúsculo, né? Então, essa equação é uma equação não linear, né? Então, a gente tem que linearizar essa equação, ok? Para linearizar, utiliza-se a série de Taylor, tá? Essa função exponencial, né? É composta por vários termos, né? Da série, certo? Então, os primeiros termos da série estão mostrados na seguinte transparência, né? Os primeiros dois termos da série é 1 mais tensão base emissor minúsculo sobre BT, tá? Né?
Então, esse parênteses está multiplicado com IC, né? Aí esse IC que aparece aqui seria ICQ mais, né, IC minúsculo, tá? IC minúsculo. Aí seguindo os passos, né? Os passos aqui foi multiplicada, né? IC com os dois termos do parênteses, certo? Então fica desse jeito, tá? Então esse IC, como falei, né? IC, né? Tudo maiúsculo, mais um IC minúsculo, né? Minúsculo. Então, esse IC maiúsculo que fica num lado e no outro lado, né? Cancelado e fica simplesmente o IC minúsculo. Aqui já seria tudo minúsculo, tá? Então, a corrente de coletor, né? Em pequeno sinal, é dada, né? Por essa constante, né? Esse IC, que corresponde ao ponto de operação. A tensão térmica, né, que é 25 ou 26 milivolts, e a variável seria essa tensão base emissor, né, o pequeno sinal, tá? Então, a corrente de coletor, ela depende da tensão base emissor, né, daquele pequeno sinal, tensão base emissor, ok? Então, essa corrente vai ter a mesma frequência, o mesmo formato, né, certo? Aqui dessa equação chega-se a definir, né? Essa relação corrente-tensão é condutância, tá? Condutância, certo? ICBT, que é simbolizado com GM, tá? Então aqui é chamado de transcondutância porque está se controlando um parâmetro de saída com um parâmetro de entrada, tá? Uma saída sendo controlada com um parâmetro de entrada. Então, daí vem o nome de transcondutância. Beleza? Aqui temos outra análise, né? Corrente de base e a resistência de entrada de base, tá? Aqui I de base, né? É IC sobre beta, tá? Então, aqui está embutido, né, a corrente que corresponde ao ponto de operação e o pequeno sinal, tá? Aqui já foi incluído, né, o termo que corresponde ao pequeno sinal, tá? Como a gente observa, né, esse I minúsculo com B maiúsculo como subíndice é igual a esse IB, né, ambos maiúsculos, significa que corresponde ao ponto de operação Q, tá? Mais IB minúsculo, né? Então, esse IB minúsculo é pequeno sinal. Então, aqui substituindo, né? Essa equação com a primeira. Então, esse IC sobre beta, né? É corrente de base, né? Que corresponde ao ponto de operação, seria essa mesma corrente. Então, elimina C. Aí, a corrente de pequeno sinal fica simplesmente, né? 1 sobre beta, IC sobre BT, né? Vezes tensão base emissor. Então, essa relação, né, ICBT, que é o GM, né, a transcondutância, ok? Já conhecemos, né, uma análise anterior, tá? Como indica aqui. Então, nós podemos escrever, né, essa corrente de pequeno sinal, né, como sendo GM, né, sobre beta vezes tensão base emissor. Agora, a relação, né, da tensão de pequeno sinal base emissor com a corrente de base é a resistência RPI, tá? RPI, certo? Uma resistência que aparece no modelo, tá? No modelo, ele aparece em forma de resistência, tá? Nós vamos chegar nisso, beleza? Aqui RPI, né, pode ser expressado com outras constantes, né? Então, toda a letra maiúscula aqui, né, é constante, que corresponde ao ponto de operação, né, ou a esse G, ok? A última análise é corrente de emissor e a resistência de entrada de emissor. A mesma análise anterior, né? Esse IE, subíndice maiúsculo, significa que, né, corresponde a IE, né? Tudo maiúsculo, que corresponde ao ponto de operação, mais um IE minúsculo, tá? Então, igual a C, né? Essas duas equações, tá? Daí elimina C, né? As componentes que correspondem ao ponto de operação e aí simplesmente fica, né, o IE de pequeno sinal, né,
em função da corrente de coletor, né? Relacionado com alfa, tá? E aqui substituindo, né? IC já foi determinado anteriormente, né? IC de pequeno sinal, tá? Que era IC sobre BT, né? Tensão base emissor. Chega a ser nessa relação, né? IE sobre BT. No boiler stage, né? Essa relação é chamada de RE, tá? RE, né? Aqui. A relação, né? Tensão base emissor com a corrente de emissor, né? Chamado RE, tá? Esse RE também pode ser relacionado, né? BT com IE, né? Esse BT, né? Tensão térmica com a corrente de emissor, né? Que corresponde ao ponto de operação da polarização CC, né? Aí determina-se o RE, tá? O RE também pode ser expressado, né? De outras maneiras, ok? Aqui tem um resumo, né? Um resumo de todas essas variáveis, né? RP, RE. Então aqui fica o resumo, tá? Aqui temos o RP em função do RE, tá? RP é igual a beta mais 1 RE, tá? Esse valor unitário é muitas vezes menor que o beta, né? Então no boiler stage esse termo aqui é simplesmente beta, tá? Beta, porque beta, por exemplo, é 250 ou 200, né? E em relação ao valor unitário, então é muito maior. Então a gente pode aproximar simplesmente pelo beta, tá? Um fenômeno interessante aparece na análise, né? As curvas, elas têm uma inclinação, as curvas, aquelas correntes de coletor em função da tensão coletor-emissor, elas têm uma inclinação, elas não são paralelas ao eixo horizontal, tá? Tem uma inclinação. Essa inclinação, né? Essa modelagem foi estudada por um cientista chamado Early. Está bem explicado no Cedar-Smith, né? Cedar-Smith. Então, essas inclinações, né? Levando essas inclinações, elas convergem num ponto, tá? Numa tensão, né? BA, que é chamada tensão de Early, tá? Tensão de Early. Na prática, né? Como que se determina, né? Quando a gente vai fazer projeto, por exemplo, do amplificador, às vezes não se conhece essa tensão de Early, né? Através dela nós podemos determinar, né? Essa resistência R0, tá? Mas na prática, né? Usando aquela curva que atravessa o ponto de operação, né? Na parte linear, traça-se um pequeno triângulo, tá? Um pequeno triângulo, né? E aí pega-se os dois catetos, né, do triângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto, tá? A relação, então, desses dois catetos, né, corresponde ao R0 minúsculo, tá? R0 minúsculo. A teoria explica, né, que a corrente de coletor não só depende da tensão base emissor, tá? Da variação da tensão base emissor, também depende da tensão coletor emissor, tá? Coletor emissor. Ok? Essa é a interpretação que a literatura explica, tá? Mas no modelo, né, vai ser incorporado esse R0, beleza? Aqui já temos os modelos, né? O modelo apresentado pelo Cedar-Smith, né? E temos o modelo do boiler stage, né? No slide seguinte, tá? Então, o Cedar-Smith apresenta, né, um modelo Pi e chama um modelo T. Já no boiler stage, né, esse modelo Pi é chamado de modelo RE, tá? Modelo RE, mas é a mesma coisa, tá? Então aqui nós temos os terminais, né? Base, coletor, emissor, ok? Seria usado para a configuração emissor comum, né? Esse modelo, tá? Então aqui lembram esse RP, né? Que foi explicado anteriormente, ele aparece
aparece aqui, tá? EREPI, tá? Aqui, né, temos o terminal coletor, então temos uma fonte, né, uma fonte de cosente que depende da cosente de base, né, cosente de base, tá? Como mostra aqui no lado, esse modelo é a mesma, né? Então essa cosente aqui, essa fonte cosente, né, é beta vezes I de base. I de base é a cosente nesse terminal, tá? E aqui, em paralelo com essa fonte, né, aparece R0, aquela no idealidade, né, devido à inclinação das curvas, que é chamado resistência devido ao efeito Early, né? Esse R0 minúsculo que é incorporado, né, no modelo, tá? Normalmente o mais utilizado assim no livro, né, esse modelo Pi, tá? Em alguns circuitos amplificadores, né, às vezes se adapta esse modelo T, né? Esse modelo é similar ao anterior, né, certo? Aqui temos a cosente na verdade, cosente de coletor, né, certo? Que é beta vezes I de base, né, certo? Aqui aparece RE, só que aqui aparece RE, não é mais REPI, né? Aqui RE, aqui no modelo, e aqui aparece R0, tá? Aqui nós temos o modelo RE, né? Esses modelos são apresentados pelo Boylestad, o livro Boylestad. Então temos terminalzinhos de base, né? Base, coletor e emissor, tá? Então nós temos o EREPI, né? EREPI, lembra que ela é igual a beta mais 1 RE, né? Só que o livro adota esse beta mais 1, simplifica pelo beta, né? Aí beta RE, aqui essa fonte cosente, né? Seria beta vezes I de base. Então nós, na análise, né? Nós vamos acostumar a usar tudo letra minúscula, né? Aqui vocês veem o Boylestad já utiliza letras maiúsculas. Essas maiúsculas, né, às vezes confundem com as grandezas da polarização CC, né, do ponto de operação, que são letras maiúsculas, tá? Aqui nesse modelo, né, é adicionado simplesmente o R0, aquele R0 devido ao efeito Early, tá? Então nós vamos usar bastante esse modelo. Aqui aparece um modelinho, né? Só que esse modelo é base comum. Tem um erro aqui na elaboração dos slides, tá? Aqui seria base comum, tá? Base comum, beleza? Então praticamente é a mesma coisa, né? Aqui só que o sentido muda, né? O sentido da cosente é para lá, tá? Aqui IC vai ser alfa vezes IE, né? IE, certo? R0, tá? Aqui, ao invés de ser REPI, né? É RE, tá? RE. O RE é tensão térmica dividido pela cosente de emissor, né? Cosente de emissor que corresponde ao ponto de operação. Essas grandezas, né? Maiúscula a gente tira da polarização CC, ok? Bom, então nós vamos ficar nessa aula, né? Até esse ponto, ok? Então espero que vocês leiam o livro, né? Tanto Cedra como o Boylestad. E também acompanhem minha fala, né? O que eu falei, tá? Posso ter falado, não é fácil gravar, né, uma aula, por ter falado alguma coisinha errada, mas em princípio, né, a gente tem que saber esses pequenos detalhes, tá? Então agradeço a vocês pela atenção.